Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês a fazer um bolo meio a meio. O que seria isso, pessoal? É quando o cliente pede um bolo para duas pessoas, né? Eles não querem dois bolos, eles querem um bolo só. E no caso esse bolo vai ter dois temas diferentes, então topos, né? Com temas diferentes. Então geralmente é um homem e uma mulher, ou dois irmãos, enfim. Aqui no caso foi para uma cabeleireira e um mecânico. Então eu usei a mesma decoração e só alterei as cores, tá? E vou ensinar como eu fiz esse bolo aqui hoje para vocês. Como vocês podem ver, para começar eu tô tirando o plástico aí, eu desenformei o bolo, tô tirando o plastiquinho com cuidado, tá? Aqui é uma massa de chocolate e um recheio dois amores, que no caso é uma camada de beijinho e uma camada de brigadeiro. Os dois recheios eu já ensinei aqui no canal, tá? Foram um dos primeiros vídeos. Então, terminei de tirar o plástico, agora eu vou começar a cobrir o bolo. Eu vou começar pela parte masculina, pela parte do mecânico, tá? Então eu vou usar um chantilly marrom. Para isso, eu dividi o bolo no meio, então eu peguei a minha espátula simples, tá? E fiz como se fosse uma linha, só uma leve marcação, tá? Não precisa aprofundar muito no bolo, ok? É só para mim ter uma direção aí, uma separação. Aí para começar, eu vou pegar o meu chantilly marrom, eu decidi usar a cor marrom mesmo como bolo de chocolate, né? E essa parte, a parte masculina, eu decidi usar um marrom mesmo. Então eu coloquei o chantilly na manga de confeitar e agora eu tô distribuindo no bolo, fazendo algumas linhas, tá? Eu gosto de fazer assim, pessoal, porque eu acho que a divisão fica melhor, fica mais uniforme, fica mais bem distribuído, vamos dizer assim, o chantilly. Então, na hora de espatular, por mais que eu mexa no chantilly, ele continua aquela camada nem tão grossa e nem tão fina, tá bom? Aí eu coloquei nas laterais, coloquei um pouco em cima também. E agora eu vou pegar uma espátula pra gente grudar esse chantilly no bolo, tá? Tem gente que gosta de fazer direto com a espátula alisadora, tá? Eu gosto de passar essa espátula primeiro, essa espátula comum, tá? Porque aí eu tenho certeza que esse chantilly grudou no meu bolo, tá? Então eu não vou ter problema caso, vamos dizer assim, se ele começar a rachar, ele ainda vai durar um pouco no bolo, ele não vai começar a rachar e já cair, entendeu? Então eu gosto de fazer essa. Eu falo que é um amassadinho, né? Eu gosto de pressionar esse chantilly um pouco para ele realmente grudar no bolo e a gente ter certeza que não vai ter nenhum problema, tá bom? Então passei essa espátula, agora eu tô dando uma ajeitadinha nas quinas, nada perfeito, tá, pessoal? Porque a gente vai colocar rosetas aí por cima, então não precisa ser nada exatamente tão perfeitinho não, tá? Aí agora eu passo a minha espátula alisadora para realmente dar um acabamento melhor. Depois eu venho com a minha espátula de textura, tá? Para fazer pequenas linhas, só para realmente dar uma textura mais delicada, fazer um detalhezinho no bolo, tá? Aí como ficou bem fraquinho, eu passei uma segunda vez, o que não tem problema, tá, gente? Vocês podem passar sem medo a espátula de textura, que não vai dar errado. Pode confiar. Agora, a gente vai para a segunda parte. Antes de fazer a parte de cima, eu vou fazer a segunda parte, que é a parte feminina, que é a parte da cabeleireira, né? Que é o tema da moça aí que pediu o bolo. Aí eu vou fazer a mesma coisa, pessoal. Chantilly na manga de confeitar. Vou fazer algumas linhas ao redor do bolo, como eu fiz na parte marrom, para mim poder espalhar, distribuir melhor esse chantilly, tá? Aí vou aí para a última linha. E depois, como eu fiz na parte marrom, coloco um pouco em cima também. Para quem tiver curiosidade, pessoal, o marrom que eu usei é o corante marrom da Iceberg, tá? E a parte rosa, eu fiz um chantilly de chocolate primeiro, que eu peguei o chantilly branco mesmo, coloquei chocolate em pó. E depois eu usei o rosa cereja da Mix, tá? Ele não é dessa cor, mas como eu fiz o chantilly de chocolate, ele ficou esse tom de rosa mais queimado, tá? Que era justamente o que eu queria, porque é uma mulher, né? Então não é uma menina, não é uma criança, né? Então eu não queria uma cor muito infantil. Então ficou assim perfeito, do jeito que eu queria. E combinou super com o marrom, né?
Agora, peguei a minha espátula novamente, simples. Dou uma espalhada nesse chantilly, tiro o excesso se precisar. Como vocês viram, eu tirei um pouco do excesso de cima, tá bom? Como eu já vou fazer rosetas, né? Então vai ficar bastante chantilly. Dou essa passadinha de espátula na lateral também. Dou uma ajeitadinha na quina, da mesma forma que eu fiz na parte marrom, só pra ficar mais certinho o bolo mesmo, tá? Nada perfeito, como eu havia dito. E agora a gente vai passar pra parte de cima do bolo. Agora o que a gente vai fazer? Ah não, primeiro, desculpa, esqueci. Vou fazer também o alisamento, né? Com a espátula alisadora, como eu fiz na parte marrom. Olha, eu já querendo pular parte, né, gente? Peguei a espátula de textura também, mesmo procedimento. Agora sim a gente vai pra parte de cima. Peguei o meu chantilly marrom novamente, coloquei na manga de confeitar. E aqui eu tô usando o bico 1M, tá? A proposta aqui, pessoal, é realmente dar um pouco mais de volume na decoração, tá? Quem não gosta de muito chantilly, se quiser usar menos chantilly e também continuar fazendo essa decoração de rosetas, você pode optar pelo bico 35 da Wilton, tá? Que ele faz as rosetas iguais, só que são rosetas menores. Então, o que acontece? Consequentemente, a gente vai usar menos chantilly, tá ok? Aqui, como eu disse, eu queria realmente uma decoração com um pouco de volume, então eu optei pelo bico 1M. Como vocês podem ver, eu fiz umas conchas também no rodapé, é que eu acabei não gravando, tá? Mas aí eu vou fazer nessa segunda parte, vocês vão poder ver. Como eu fiz na primeira parte, peguei o saco de confeitar, coloquei o meu chantilly já tingido de rosa e usei o bico 1M também, tá? Então eu comecei pelo meio, tá? Na nossa divisão, pra ficar certinho. Depois eu fui pras bordas, tá? Ou pras quinas, como vocês quiserem chamar. E depois preenchi o meio, tá? Eu acho que assim fica mais bem distribuídas as rosas, fica um desenho mais bonito, tá? Feito o topo, depois que a gente terminou essa parte de cima, eu vou fazer as conchas, tá? Eu sempre gosto de dar um acabamento embaixo, pessoal, para corrigir qualquer falha, ou se escorreu alguma caldinha do bolo, a gente cobre, tá? Então, como eu não mostrei a primeira parte, eu tô mostrando aí pra vocês essa segunda parte com a cor rosa, tá? Nenhum segredo, conchas tranquilamente. E é isso, pessoal. Essa foi a decoração de hoje. Esse bolo teve topo de bolo, tá? Mas aí, se vocês quiserem conferir o resultado final com o topo, é só seguir... só me seguir nas redes sociais, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Não deixem de se inscrever. E até a próxima. Tchau, tchau!